Bem-vindos a mais um episódio de Truth Matters, A Verdade Importa. Aqui junto com Mackenzie Dribbett e Walter Weith, nós revelamos e expomos muitos dos mecanismos que influenciam os eventos ao redor do mundo. Em nosso último episódio, para aqueles que estavam aqui, nós falamos sobre um tema explosivo, o grande reinício, e destrinchamos muitos aspectos olhando para líderes mundiais, analisando qual era a linguagem comum e o tema entre esses indivíduos e as organizações que eles representam. Falamos sobre o Fórum Econômico Mundial, as Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional. E uma organização dentro das Nações Unidas chamada Boa Vontade Mundial. Nós paramos da última vez em um tópico muito explosivo, no qual Walter nos apresentou o conceito da adoração luciferiana dentro da ONU. E nós não queremos que as pessoas acreditem naquilo que falamos. Pedimos que você, audiência, para abrir o site da Boa Vontade Mundial, que é lucis.org, e encontrar esse link chamado Serviço e o Plano Divino. Mas antes de irmos mais profundo nisso, Mackenzie e Walter, sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigado. Muito obrigado. Bem, nós estamos caminhando e pisando em um território interessante. Para muitas pessoas, provavelmente, conheceram há pouco essas informações. Mas vamos reformular para eles que conclusões já obtivemos em relação à natureza espiritual das Nações Unidas. Walter, poderia nos ajudar a entender a mentalidade espiritual das Nações Unidas e alguns dos componentes espirituais que você percebeu na sua pesquisa dessa organização? Como vimos em nosso último episódio, a Organização das Nações Unidas possui este profundo componente espiritual. Desde o primeiro secretário-geral, tem havido uma linha bastante contínua de pensamento em termos de espiritualidade. E, certamente, não é uma linha de pensamento cristã. Ao olharmos para o secularismo que vem das Nações Unidas, ao olharmos para a sala de oração que existe lá, até mesmo aqueles que supostamente são de natureza unicamente secular, estão profundamente enraizados em relacionamentos secretos com sociedades secretas. Portanto, a adoração desta entidade chamada de Lúcifer, mais tarde alterada para Lucis Trust, é uma linha que permeia as Nações Unidas. Há muitos anos atrás, eu dei palestras sobre as Nações Unidas e o seu aspecto espiritual. Mas isto não é somente algo que ficou na história, é algo que está muito vivo e que agora está se manifestando através das palavras emanadas pelas Nações Unidas. Nós não podemos ignorar a linha espiritual deles. Ao irmos para organizações como a Organização da Boa Vontade e a do Templo do Entendimento, todas elas são baseadas no espiritualismo e não nas Escrituras. E gostaria que as pessoas assistissem essa palestra do Walter chamada Agenda Oculta da ONU. Se você não viu ainda, nem assistiu os outros vídeos da série Ataque Total, essa série tem mudado a vida de muitas pessoas. Mas gostaria de retomar do lugar que paramos. Nós pedimos às pessoas para entrar no site da Boa Vontade Mundial. Nós falamos um pouco sobre Alice Bailey, mas eu gostaria de dar continuidade e ir um pouquinho mais profundo. Porque isso, como o Walter falou, é uma situação que está acontecendo agora. Esse site nos diz, lucis.org, nos diz exatamente qual é o objetivo deles dentro da ONU. E nós vemos algumas questões, iremos colocar aqui na tela, que são levantadas ali. Uma delas é a respeito da hierarquia espiritual, que Walter mencionou rapidamente, assim também como a religião mundial e a nova era, o reaparecimento de Cristo e aquele que virá. Eu gostaria de focar um pouco nesses últimos dois. Porque qual é o interesse de uma organização política como a ONU tem a ver com um grupo que está dentro dela, que é endossado pela própria ONU como uma organização não governamental? Qual é o propósito de educar o mundo para uma nova era que envolve uma religião mundial,
uma hierarquia espiritual, e o que é o ponto real aqui que gostaria de focar? Esse reaparecimento ou a vinda de Cristo. Bem, haverá muitas pessoas que escutarão isso e vai falar, isso deve ser Cristo, Jesus Cristo. Mas Walter, em sua pesquisa do oculto e toda a sua história de pesquisar sobre esse tópico, quando eles usam o mesmo nome, estão eles se referindo à mesma figura? É claro que não. Há uma enorme diferença entre o verdadeiro Jesus Cristo e o que eles chamam de o Cristo. De acordo com o pensamento deles, Jesus Cristo foi ofuscado pelo que eles chamam de o Cristo. Então, não era realmente Jesus Cristo que estava fazendo todas aquelas coisas neste mundo, nos tempos em que ele esteve por aqui. Na verdade, foi o Cristo, uma entidade superior. Então, basicamente, Jesus foi apenas uma marionete nas mãos de um mestre superior. E a partir disso, você tem o movimento da Nova Era, que diz que todos são basicamente um Cristo, e também sujeitos a este poder, que eles tendem a chamar de a hierarquia, que é um grupo de indivíduos que atingiram esse status elevado. E de acordo com Alice Bailey, eles estão aguardando a manifestação dessa hierarquia na humanidade. Ela escreveu um livro chamado A Externalização da Hierarquia, que é apenas uma maneira bonita de dizer que um dia eles se manifestarão. Até mesmo a Bíblia diz que Satanás se disfarçará em anjo de luz. Um dia, Satanás se manifestará como se fosse o próprio Cristo. Ele aparecerá em vários lugares e em várias sociedades, o que é completamente contrário às Escrituras, já que a Bíblia diz que quando o verdadeiro Cristo se manifestar, todo olho verá, será um evento simultâneo e não um evento local. Na verdade, Jesus nos alertou a respeito disso, ao nos alertar de que quando disserem que Cristo está no deserto ou naquele quarto, não acreditem. É um falso Cristo. Portanto, o que as Nações Unidas estão realmente fazendo aqui é propagar uma visão de mundo que cumpre diretamente as profecias e que contradiz a verdadeira segunda vinda de Cristo. Eles estão ao lado dos luciferianos e não ao lado da verdade bíblica. E nós pudemos ver em nossos episódios anteriores sobre sociedades secretas e como elas influenciam as relações globais. Alice Bailey foi uma figura muito proeminente na maçonaria. Se você acessar francomaçonariauniversal.org, você pode encontrar uma lista de maçons famosos desses maçons e ela será uma das poucas mulheres. No passado, especialmente se voltarmos algumas décadas, e que ela fundou muitas organizações, como a Fundação Lucis, na qual eles tinham uma ideia de uma grande religião mundial, que iria unir todas as fés. Pode ter algumas pessoas falando, bem, ok, apenas uma pessoa. Ok, existe relação entre Lucis e a ONU, mas quando olhamos para outra pessoa dentro da ONU, um homem chamado Robert Mueller, ele estava responsável por criar algo chamado de Currículo Mundial da Educação, que, corrija-me se eu estiver errado, Walter, mas que foi a base para uma educação mundial. Ele foi uma figura muito proeminente na ONU. E ele baseou todo esse currículo mundial, que tinha um propósito de abranger a todos, o padrão pelo qual esse novo sistema mundial seria utilizado, seria esse currículo mundial de educação, que ele declarou abertamente que foi baseado nos ensinamentos de Alice Bailey. Poderia nos ajudar um pouco a entender o envolvimento de Miller com a ONU? E a ideia dele de criar esse currículo que é baseado nos princípios de uma bem conhecida adoradora luciferiana, Alice Bailey? O Miller era uma pessoa extremamente importante. Ele era o ponto central das Nações Unidas. Como você mencionou, ele introduziu o Currículo Mundial de Educação.
E este currículo educacional se baseia em Alice Bailey. Ele dá impulso à agenda luciferiana. Esse sistema precisa se livrar do ensinamento das Escrituras, que ainda existe em muitas instituições e que estão enraizadas com o protestantismo. Eu acho impressionante que o papado, especialmente o Papa Francisco, pede por uma nova educação. E essa nova educação pedida por ele nada mais é do que o currículo educacional mundial maquiado com influência protestante. E é por isso que, recentemente, o presidente Macron, que é amigo do Papa Francisco, deixou bastante claro que a religião e o estudo da Bíblia será completamente removido do currículo. Ele disse que haverá somente uma forma de educação secular. Acontece que uma coisa dessa não existe. Uma vez que se remove a verdade, está se abrindo as portas para o engano. Se você remove uma forma de espiritualidade, isso irá automaticamente dar lugar a uma outra espiritualidade. Essa é a velha estratégia jesuíta de ensino contra ensino, que foi implementado para destruir a influência do protestantismo e que está sendo implantada em uma escala global. Bem, uma história incrível, mas não acaba apenas na história. Mas isso tem relações em comum com as pessoas comuns de hoje, com essa organização dentro da ONU, a própria ONU e a Fundação Lucis. Mackenzie, nos ajude a ter um pouco da noção o que podemos ver dessas pessoas proeminentes dentro dessa crise de saúde pública. Bill Gates e a Fundação Bill e Melinda Gates, e como eles se relacionam com algumas dessas organizações que falamos aqui. Isso é de fato muito interessante. Temos visto muito o Bill Gates na mídia. Ele está incentivando a vacina. Ele já mencionou muitas vezes isso. Nós não vamos nos aprofundar aqui agora sobre isso, mas ele tem dado muitas palestras a respeito das pandemias futuras que ele acredita irão acontecer. Agora, o interessante é que há 5 anos atrás, ele fez essa mesma previsão. Os pontos de vista dele são bastante interessantes, principalmente aqueles a respeito da superpopulação. Mas um fator interessante é a sua conexão com as Nações Unidas. Ele teve um acordo de cooperação estabelecido em 2004 entre a Microsoft e as Nações Unidas, o que é muito interessante. Mas não é apenas isso. Você pode ver aí na tela esta imagem, que, aliás, não pode mais ser encontrada, eles a removeram do website. Mas existe uma suborganização da Lucis Trust que é chamada de Novo Grupo Mundial de Servos. E um dos apoiadores financeiros deste grupo é a Fundação Bill e Melinda Gates. Portanto, vemos como eles estão conectados às Nações Unidas, mas não apenas isso. Eles estão conectados com a Lucis Trust, que é muito interessante. E qual é o papel? Porque eu fiz algumas pesquisas sobre Bill e Melinda durante esse período, porque eu estou um pouco interessado nessas conexões, agora que sabemos, e informando também a nossa audiência, como que essa hierarquia funciona e quem está no topo. Eu estava buscando essa conexão. Como é que eu encontro os jesuítas? Como eu encontro o Papa? E encontramos que Bill Gates, apesar que ele não fala isso muito, e Melinda são católicos devotos. A própria Melinda, por exemplo, se considera uma grande conhecedora das doutrinas católicas, incluindo a doutrina social do bem comum e algumas outras doutrinas sociais impactantes. Essas pessoas com essa quantidade de dinheiro, e vemos o relacionamento deles com a fé, como nesse exemplo, os conduz para muitas das atividades sociais e justiça social. Como podemos entender esse status de bilionário e essa capacidade de mover as coisas ao redor do mundo e o trabalho com organizações como a ONU e ter conexões com a OMS e vemos o relacionamento deles com a Fundação Lucis?
Como essas figuras, os bilionários no mundo, Walter, pessoas como Bill e Melinda Gates, afetam como esses planos do papado e da ONU se desenrolam de forma prática? Há muitos bilionários no mundo hoje. O Bill e a Melinda não são os únicos. Há muitos outros além deles. Por exemplo, o Donald Trump. E também temos o Soros. E acontece que todos esses bilionários estão envolvidos com as Nações Unidas. Estão todos nesse grande recomeço. Agora, a sua capacidade de enriquecer, em termos da magnitude dessas pessoas, não é algo que acontece com qualquer pessoa. É incrível como todos eles têm suas conexões necessárias. Portanto, faz sentido que eles estejam onde eles estão, uma vez que eles atuam como organizações de fachada. O mundo está à beira de uma grande conquista científica. Uma vacina contra a Covid-19 provavelmente estará pronta no início do próximo ano. Na verdade, provavelmente teremos mais de uma vacina pronta. Estas vacinas nos permitirão salvar milhões de vidas. Elas também terão outro enorme benefício. Elas nos permitirão desenvolver um plano para que o mundo elimine globalmente a Covid-19. Para atingir este objetivo de eliminação global, precisamos de 3 coisas: a capacidade de produzir bilhões de vacinas, o financiamento para pagá-las e os sistemas para entregá-las em todos os lugares. Uma vacina pode tornar o Covid-19 uma doença evitável. E ninguém precisa morrer de uma doença evitável simplesmente porque o país em que vive não pode pagar pela vacina. Mas você não precisa se preocupar com a visão de equidade para ver o problema apenas com o cenário dos países ricos. A única maneira de eliminar a ameaça desta doença em algum lugar é eliminá-la em todos os lugares. A solução não é envergonhar os países ricos que estão fazendo a coisa natural por querer proteger seu povo. A solução é aumentar amplamente a capacidade de fabricação para que possamos abranger a todos o mais rápido possível. Tem sido incrível ver essas empresas privadas concordando em expandir a capacidade de fabricação dos medicamentos usando as fábricas umas das outras. Temos uma série de acordos como este, mas é preciso ainda mais, especialmente para a vacina. É por isso que hoje estou entusiasmado em anunciar um novo acordo conjunto assinado esta manhã por 16 empresas farmacêuticas e a Fundação Gates. Neste acordo, as empresas se comprometem, entre outras coisas, a aumentar a produção em uma velocidade sem precedentes e assegurar que as vacinas aprovadas cheguem a uma ampla distribuição o mais cedo possível. Eles não são apenas pessoas interessadas na filantropia e no bem-estar da humanidade. Essas pessoas estão relacionadas no mais alto nível por meio das sociedades das quais elas fazem parte, e a riqueza que aparentemente está em suas mãos, na minha humilde opinião, não pertence a eles. Essa riqueza é colocada nas mãos desses indivíduos, para que assim elas possam atuar como organizações de fachada e servirem como escudo. Veja o Bill Gates, por exemplo. Ele não está levando um monte de críticas por causa das vacinas? O mundo protestante não está fazendo muitos ataques a ele, relacionando a marca da besta? E, aliás, a distorção que eles fazem da marca da besta não é uma doutrina protestante. Isso é a ação dos jesuítas. Mas o Bill Gates é apenas um para-raio. Enquanto ele está aí na mídia levando todas as pancadas, o verdadeiro mestre das marionetes está controlando tudo. O plano deles é inculcar na mente das pessoas um falso anticristo, uma falsa marca da besta, relacionando a um indivíduo extremamente rico, tornando assim essa disparidade entre rico e pobre ainda mais relevante. E apresentam essas pessoas como filantropos, como pessoas que querem o bem da humanidade, quando, na verdade, as evidências mostram que eles têm uma agenda totalmente diferente. Portanto, esses bilionários não são em si o poder.
Esses bilionários que hoje financiam as Nações Unidas, uma vez que nações rebeldes, como os Estados Unidos, sob o governo de Trump, retirou o seu suposto financiamento das Nações Unidas, esses bilionários, então, estariam fazendo esse papel. Mas isso é parte do plano, é apenas uma estratégia de para-raio, para desviar o raio do verdadeiro mestre das marionetes. E você disse muito bem, todos eles estão conectados a Roma, já que todos eles frequentam reuniões sediadas em Roma para discutir essas questões. Isso não é coincidência. Se visitarmos o site da Fundação Bill e Melinda Gates, veremos que o seu chefe executivo, Mark Sussman, eu vou ler direto da página. Diz assim: Mark se juntou às Nações Unidas quando fazia parte dos esforços para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sob a então liderança do secretário-geral Kofi Annan. Ele ocupou diversos cargos nas Nações Unidas durante seu mandato de 6 anos, o que inclui conselheiro sênior para Política e Comunicações Estratégicas no escritório do secretário-geral e diretor de políticas no escritório do administrador do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Portanto, até mesmo as pessoas dentro da organização Bill e Melinda Gates vieram das Nações Unidas. Bem, os laços são facilmente encontrados. Nós não estamos especulando, não estamos fazendo conjecturas. Estamos tentando oferecer uma linha coerente de informação para você entender como esses componentes se encaixam. Mas existe ainda um componente que não levantamos, mas gostaria de falar agora. Nós olhamos para o componente espiritual, olhamos para o componente financeiro, olhamos também para o componente político ou civil, mas tem um grupo que talvez não seja muito conhecido e gostaria de levantar um pouco da atenção sobre eles, que engloba o componente social desse sistema. E essa é uma organização chamada o Clube de Roma. E tem algo bem interessante por trás desses think tanks, esses grupos de pesquisa. Você tem grupos desse tipo em todo o mundo, e esse é um dos mais antigos, e o mais consolidado e o mais prestigiado. Mackenzie, nos ajude a entender um pouquinho do Clube de Roma e como se relaciona com as coisas que estamos falando aqui. O Clube de Roma é um grupo de pessoas muito interessante. Apenas ao lermos diretamente de sua página, ali na seção Sobre Nós, vemos que o clube é constituído de muitos líderes de Estado, cientistas respeitados. É uma organização muito grande que começou em Roma, e por isso é chamada de Clube de Roma. E, basicamente, a sua linha de pensamento visa os resultados sociais, ou o aspecto social do mundo. Então, o que temos aqui? Temos o pessoal do dinheiro, que são os Bilderbergs. Temos o Clube de Roma, que são os caras que lidam com a parte social do mundo. E existem declarações muito interessantes de um livro que tenho aqui mesmo, em minhas mãos. Ele é chamado de 2052. Como nós temos o livro em mãos, nós vamos citar dele. Há muitas informações interessantes, mas ao mesmo tempo assustadoras dentro deste livro. Mas este não é o único livro do autor. Também temos esse, Os Limites do Crescimento. E antes de lermos algumas citações destes livros, eu gostaria de mostrar um vídeo que faz referência a este grupo e do seu, podemos chamar de estudo, chamado Os Limites do Crescimento. Era uma vez um homem que inventou o xadrez. O rei ficou tão satisfeito que ofereceu uma recompensa ao homem. O homem, que era muito sábio, disse ao rei que só quereria 1 grão de trigo para a primeira casa da ala do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira e assim por diante, dobrando a quantidade para cada quadrado do tabuleiro de xadrez. O rei disse sim,
E no final do jogo ele teve que desistir, pois não tinha mais grãos de trigo para pagar sua dívida. Essa é a natureza do crescimento exponencial. E nosso tabuleiro de xadrez é o planeta Terra. 40 anos atrás, um relatório de uma equipe de cientistas da MIT sacudiu o mundo. Eles projetaram e executaram o primeiro modelo global de computador, sugerindo que a humanidade deveria adaptar-se às limitações físicas do planeta Terra para evitar o colapso. Durante o último ano, um grupo da MIT observou o crescimento exponencial de nosso sistema social e econômico global. E chegamos a 5 conclusões básicas. Primeiro, há limites físicos para o crescimento, que, dadas as tendências atuais, são muito prováveis de serem encontradas já durante a vida de nossas crianças. Este crescimento vai parar, precisa parar e vai parar. Segundo, o resultado provável de chegarmos a esses limites se continuar. Eu gostaria de pausar o vídeo um pouco aí. Vocês repararam como as pessoas têm um objetivo e elas estão dizendo, quando nós o conquistarmos e nós iremos? Vejam como eles não consideram a possibilidade da derrota. A derrota não é uma opção, eles vão conseguir. Eles dizem aqui, o crescimento do mundo precisa parar e ele vai parar. O resultado provável de chegarmos a esses limites, se continuarmos a ignorá-los, é que vamos ultrapassá-los e entrar em colapso. Eu acho que muitas pessoas encontraram uma nova maneira de se passarem por tolos ao não reconhecerem que há limites para a expansão humana. Parece que temos uma alternativa viável a este resultado, na qual a população e a produção material poderiam ser equilibradas com um ambiente finito e com nossos recursos. Aprendemos que mais não é necessariamente o melhor, mas mesmo nossa grande nação tem que reconhecer seus limites. A quarta conclusão é que, de forma realista, serão necessários 50, 100 anos ou mais para chegar a essa alternativa de forma ordenada. Acreditamos antes e agora que não há limites para o crescimento e o progresso humano quando homens e mulheres são livres para seguir seus sonhos. E, finalmente, a cada ano que adiamos, diminui nossas últimas opções. O relatório foi publicado em um livro intitulado Os Limites do Crescimento, que se revelou o mais controverso best-seller ambientalista de todos os tempos. Não pode haver dúvidas sobre o assunto que gerou mais controvérsia entre os cientistas durante os últimos 12 meses. Me refiro, é claro, à perspectiva de desgraça para o homem por causa da poluição devido ao uso excessivo dos recursos por parte da população. Bem, eu acho que as conclusões do estudo estão completamente erradas. Se você verificar o que acontece se variarmos todas as suas suposições em conjunto, então eu entendo pelas unidades de pesquisa de política científica que realmente estão verificando seu modelo que a catástrofe desaparece por completo. É interessante que eu passei toda a última sexta-feira com o Instituto de Pesquisa de Política Científica e não indiquei isso. Bem, estamos desenvolvendo um debate. Quem falou com eles por último? Eu falei esta manhã. Depois de 40 anos de luta por sua mensagem, os autores se reuniram onde a saga Os Limites do Crescimento começou. Quais opções eles acham que nós temos hoje? Há 40 anos ainda era teoricamente possível desacelerar as coisas e chegar a um equilíbrio. Agora isso não é mais possível. Nós estamos entrando em um período de declínio descontrolado. Precisamos agora focar especificamente na questão da resiliência. Se atravessarmos este período de declínio sem presciência e sem preparação, eu temo que isso removerá muitos de nossos valores fundamentais. A necessidade é de ação rápida e forte para evitar os problemas que já estão aqui, e isso vai piorar no futuro. O horrível fato é que a democracia e o capitalismo não irão resolver esses problemas. Precisamos de uma mudança paradigmática fundamental na área governamental. Portanto, é no âmbito nacional e internacional que se deve debater quando se está olhando para o futuro. Particularmente, eu sou um otimista. Eu acredito no brilhantismo do ser humano.
40 anos atrás, você duvidaria um pouco disso, mas eu acredito que os humanos são brilhantes. Eu não me considero melhor que qualquer outro ser humano, mas eu tenho vivido por 20 anos nesse modelo global e eu posso ver e instintivamente entendo o resultado global das ações pessoais que eu tomo. E eu sei o tipo de mundo que eu quero viver. Eu não quero viver em um mundo destruído, eu não quero viver em um mundo, como Jürgen disse, que está ficando cada vez mais cinza e que custa cada vez mais caro para manter até mesmo um padrão de vida decente. Eu quero viver em um mundo sustentável, onde não exista pobreza, fome, falta de recursos naturais na Terra. De acordo com os autores de Limites do Crescimento, a crise ambiental e econômica que estamos atravessando são parte da mesma crise global. Eles não sustentam a verdade e eles têm diferença. Este clipe foi retirado de um documentário chamado A Última Chamada, que basicamente promove o Clube de Roma e essa ideia do limite de crescimento. Um desses autores fez um comentário e disse que o capitalismo é incapaz de resolver esse problema. Então veja mais uma vez o ataque deles ao capitalismo. E esta pessoa é o autor deste livro, que é uma previsão dos próximos 40 anos até o ano 2052. Vamos ler algumas citações do Clube de Roma. Eu retirei esse texto do site oficial. O nosso objetivo é defender ativamente por uma mudança de paradigma e sistema que capacitará a sociedade a emergir da crise atual ao promover uma nova maneira de ser humano, dentro de uma biosfera mais resiliente. Recentemente, o Clube de Roma tem priorizado 5 áreas-chave de impacto: o clima, emergência planetária, reclamar e refrear a economia, repensar as finanças, criar novas civilizações com lideranças jovens. Agora, vejamos algumas citações muito interessantes deste livro 2052. Será difícil corrigir esta falha do mercado, ou seja, organizar uma diminuição do pagamento de funcionários do alto escalão. Isso requerirá o comportamento coletivo de um grupo que não está acostumado a organizar, ou seja, proprietários. Ou seja, basicamente, o que ele quer dizer é que os salários de altos funcionários precisa começar a ser diminuído, de forma a alinhar-se com o salário das demais pessoas. Isso, obviamente, irá desencorajar as pessoas de serem proprietárias, uma vez que elas terão grandes responsabilidades, mas não terão compensação por isso. E na página 169, ele diz: eu, na verdade, ficaria surpreso se essa tensão não for aliviada através de uma forma forçada de redistribuição. E agora chegamos nessa questão de redistribuição de riquezas. E uma questão que é feita no livro está na página 239. E a pergunta é: eu serei pobre dentro desse sistema? E a resposta dele é: alguns de nós serão, mas outros não. Para que possamos dar uma resposta precisa, a pergunta também precisa ser precisa. A pergunta deveria ser: eu serei pobre comparado a X? E você deve decidir se esse X é o A, ou seja, hoje, ou então B, que é o cenário em que a humanidade rumasse para um mundo mais racional, ou C, que seriam os demais. A sua pergunta está errada. Você não deveria perguntar: eu serei pobre? Na verdade, você deveria perguntar: eu ficarei mais satisfeito? Estar satisfeito com a vida é mais importante para você do que ser rico ou pobre? É a soma total de todos os aspectos da vida que determina o seu bem-estar, tanto agora como no futuro. Portanto, quando você avalia as implicações de minha previsão de maneira privada, procure julgar o que isto significará para o seu bem-estar, e não o que significará para a sua renda. Muito bem, Walter. O que você tem a dizer a respeito dessas coisas? Tudo isso está absolutamente alinhado
com o que o Fórum Econômico Mundial diz. Um de seus objetivos é fazer com que ninguém seja proprietário de nada. A renda de todos deve ser nivelada. Ou seja, implementar um salário universal para todos, para assim erradicar a miséria dos pobres. E é claro, se livrar da riqueza dos ricos. Este é um dos objetivos deles. Como você vê, eles não estão apenas interessados na redistribuição das riquezas, eles também focam no meio ambiente. E ao fazermos algumas pesquisas sobre a questão do meio ambiente, vemos que até mesmo a Greta Thunberg, que faz parte da estratégia da juventude mencionada por eles, através de seus pares, está conectada ao Clube de Roma. Todos eles, portanto, estão relacionados e, como temos visto, tem havido muitos apertos de mão entre Greta Thunberg e o Papa Francisco. Então, mais uma vez, temos essas conexões intrigantes. Tudo isso faz parte do plano maior, que eles estão tão interessados em implementar. Eles estão utilizando uma estratégia bastante típica, na qual se tem, digamos, uma classe bastante produtiva, que então atinge um crescimento exponencial e que mais tarde acaba sofrendo um enorme colapso. Temos então ciclos entre crescimentos massivos e colapsos massivos. Eles estão aplicando esta estratégia no mundo e, ao mesmo tempo, dizendo que a humanidade precisa de um equilíbrio. E a única maneira de atingir esse equilíbrio é, em primeiro lugar, controlar a natalidade e, em segundo lugar, garantir que os recursos não sejam explorados. É por isso que ouvimos tanto a palavra sustentável em seus discursos. Chegaríamos, então, neste ponto, em que não possuiríamos nada, não exploraríamos nada, não seríamos explorados, não haveria mais picos ou quedas nos gráficos, pois estaríamos todos no mesmo nível. E era assim que funcionava a Idade Média. Agora, a pergunta é, se isto acontecer, o que acontecerá com a iniciativa humana? O que acontece com o incentivo humano? A resposta é simples, irá para a lata do lixo. Nós precisamos nos perguntar se o homem, se a humanidade foi projetada para a constância ou projetada para o crescimento constante. A resposta a essa pergunta é relacionada a um aspecto filosófico bastante profundo, na verdade, um aspecto religioso. Afinal, quem gostaria de estar numa situação de parâmetros constantes, invariáveis, já definidos, ou seja, escravidão? Um cenário em que não somos nada mais do que uma engrenagem, cuja única função é servir o meio ambiente. Será que não seria melhor um cenário em que o ser humano é capaz de explorar o seu potencial? Cada um deve decidir de qual lado desse debate desejam estar. Eu agora vou ler mais uma citação do mesmo livro. Ela também é interessante porque, na citação anterior, ele diz que a nossa preocupação se baseia em estarmos satisfeitos. Agora, para você e para mim, esta definição de satisfação pode ser diferente da deles. Então, vejamos o que eles dizem aqui na página 332. A pergunta aqui é, o que deveríamos fazer? Ele diz, não ensine os seus filhos a amarem a natureza. Quando você vê os seus filhos sentados em frente ao computador e se perguntar se ele não deveria estar brincando na natureza, você deveria segurar a sua vontade de interferir. Ao ensinar os seus filhos a apreciarem a solidão da natureza, você estará ensinando ela, e é interessante que eles sempre utilizam o pronome ela quando estão falando de seus filhos. Mas enfim, você estará ensinando ela a amar algo cada vez mais difícil de se alcançar. Você estará aumentando as chances da criança de ser infeliz. Ou seja, segundo eles,
Nós ensinamos a satisfação aos nossos filhos ao não incentivá-los a ter algo que não poderão ter. Agora, mais à frente, na mesma seção do livro, diz assim: essa transferência de valores é benéfica, no senso de ensinar a criança a amar o ambiente no qual elas vivem, mas somente se a sociedade evoluir gradualmente. Se a sociedade evoluir muito rápido, os conselhos dos mais idosos tornam-se irrelevante e, em circunstâncias desfavoráveis, a cuidadosa inoculação de valores transmitidos pode causar uma infelicidade incurável. E mais ali no final da página, diz assim: seria muito melhor nutrir uma nova geração que encontre paz, calma e satisfação na vida agitada das megacidades e com uma música interminável sendo canalizada aos seus ouvidos. Isso não parece um lugar tranquilo, uma cidade agitada com música sendo tocada constantemente em seus ouvidos. Mas o que vemos aqui é a busca de infundir essas ideologias dentro da cultura. Esse conceito de think tank, grupos de pesquisa como o Clube de Roma e o Instituto de Brooklyn, ou a Sociedade Real, essas são organizações que, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, é o propósito desses grupos formular meios acadêmicos para difundir essas ideologias dentro da cultura? Porque enquanto estamos aqui falando sobre o grande reinício, o que está acontecendo atualmente e as peças que se conectam com isso, nós entendemos que eles estão buscando alguns dos direitos fundamentais que os Estados Unidos, por exemplo, tiveram como fundamento. Os direitos individuais, as liberdades individuais, o direito de ter propriedade. E você pode encontrar nos documentos de ensino social da Igreja Católica, que data lá do século XV e XVI, o conceito que ter propriedade privada só é bom se estiver sujeito ao bem comum. Então, você tem essas ideologias que derivam das filosofias, doutrinas que vêm de muitos séculos atrás. Elas encontram espaço nesses grupos de pesquisa e são estrategicamente disseminadas. Mackenzie, eu acho que você falou que o livro Os Limites do Crescimento foi lançado quando? Eu creio que foi em 1972 ou 73. Ou seja, na década de 70. E aqui estamos nós na segunda década do século presente. E vemos isso chegando até nós. Walter, é essa maneira que eles usam para difundir as ideologias usando os think tanks, os grupos de pesquisa, de forma gradativa, disseminando esses conceitos através da educação e de outros meios? Eu trabalhei num ambiente educacional praticamente a minha vida inteira. E a grande mudança da educação, pelo menos em minha esfera, ocorreu no ano 2000. Foi introduzido um currículo chamado de Currículo 2000. E toda a ênfase do ensino dentro das universidades mudou da mentalidade à moda antiga, que era baseada no pensamento livre, na capacidade do indivíduo de crescer. Podemos dizer que era baseada na filosofia do sonho americano. Mas este currículo 2000 introduziu um modo de pensar socialista. E, pelo menos aonde eu atuava, essa mudança foi quase que imediata. Em um período muito curto de tempo, a mentalidade antiga foi desmantelada e substituída por uma socialista, que possuía discursos marxistas extremamente pesados, que passou a ser gradualmente ajustada, de forma que terminamos com um tipo de educação que temos hoje. Tem havido, portanto, muita preparação para se trazer esses pensamentos, para se conseguir esse chamado igualitarismo, que corta as cabeças e as caudas. Mas isso não ocorre apenas ao nível do indivíduo, mas também ao nível nacional. E as guerras têm tudo a ver com isso. Não se pode ter uma nação que invada as nações vizinhas. Todas precisam estar no mesmo nível.
ao considerarmos os tumultos na Europa, em que cada nação tentava exercer supremacia sobre a outra, até chegarmos às guerras napoleônicas, em que uma nação tenta impor a sua vontade, e então temos o surgimento da Alemanha nazista, no qual a nação com maior poder econômico precisava ser domada e colocada no mesmo nível filosófico das outras nações. Isso resultou mais tarde na União da Europa, em que todos têm uma mesma voz. Mas alguns precisam financiar essa voz mais do que outros. Estes, então, têm que ser explorados, para que haja igualdade no nível deles. Isso, então, ocorre no nível nacional, só que hoje estão fazendo a mesma coisa em um nível individual. Haverá muitas pessoas que se sentirão cerceadas, se sentirão oprimidas, e, ao mesmo tempo, haverá milhões e milhões de pessoas, ou seja, os pobres, que se sentirão elevados. E a lei das massas implementará esse sistema, já que os números favorecerão o sistema. Isso é um conceito tão interessante, pois, se isso for verdade, podemos ver as coisas que estão sendo ditas agora e ver como elas se desenvolverão no futuro nesse livro 2052. Ele nos dá um mapa em direção a menos e menos daquilo que aqueles que vivem nas nações chamadas ricas estão acostumados. Um certo padrão de vida que será demonizado e parte por parte desmontado. E talvez algumas pessoas estejam pensando, bem, isso é tudo muito teórico e não muito prático. Mas, na verdade, existe um documento chamado Declaração de Vancouver sobre os Assentamentos Humanos, que traz tudo isso à vista e torna tudo uma aplicação mais prática, mais do que uma posição ideológica de um grupo de pesquisa. Mackenzie, você trouxe o documento. O que esse documento, chamado de Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos, fala em relação a algo tão fundamental como o direito à propriedade privada? Muito bem. Se nós voltarmos um pouco em nossa conversa, vemos que existe essa agenda chamada 2030. Nós mencionamos ela no episódio anterior. E nós vemos isso até mesmo naquele clipe do George Bush Sr., a Agenda 21. A Agenda 21 foi sediada no Rio de Janeiro. Foi chamada de o Encontro do Rio, no qual eles apresentaram este documento chamado Agenda 21. E este documento, basicamente, era um ato climático que delineava como eles implementariam aquilo na sociedade, nesta nova ordem. É a isso que o George Bush se referia quando disse a nova ordem mundial. E então ela foi ajustada, ou melhor, renomeada, para a Agenda 2030. Agora, precisa haver uma aplicação local para todas essas coisas. E se você é canadense, você provavelmente está se perguntando se isso realmente é algo que vai acontecer. Então, nesta Declaração de Vancouver, que citaremos agora mesmo, fala sobre terras, sobre propriedade de terras. Isso está na seção D, chamada Terra, no item 10º da agenda. Eu peço que prestem bastante atenção nas palavras aqui. A Terra, por causa de sua natureza única e do papel crucial que exerce nos negócios humanos, não pode ser tratado como um bem ordinário. Portanto, a Terra não é algo que você simplesmente pode comprar e possuir. Controlada por indivíduos e sujeita às pressões e ineficiências do mercado. A propriedade de terra privada também é um instrumento principal de acumulação e concentração de riqueza e, portanto, contribui para a injustiça social. Se não for controlada, pode se tornar um grande obstáculo no planejamento e implementação de esquemas de desenvolvimento. Justiça social, renovação urbana e desenvolvimento, as provisões de moradias decentes. Lembre-se que precisamos estar satisfeitos com essas moradias. Moradias decentes e condições saudáveis para o povo
só podem ser atingidas se a Terra for usada para o interesse da sociedade como um todo. Ou seja, segundo eles, você não pode possuir individualmente uma Terra, pois isso tornaria o problema ainda pior. O problema da desigualdade. Então, a base desse argumento, algo que temos escutado nos últimos 2 episódios, é que desigualdade é um problema que precisa ser resolvido. E bem no centro dessa desigualdade está capitalismo e a democracia. E assim somos confrontados com algum sistema de governo que substitua. Walter, qual será o sistema que eles irão preferir, já que eles buscam remover a democracia e o capitalismo como os norteadores principais do governo? Isso daí é pura justiça social católica. Isto é a Fratelli Tutti aplicada em seu grau máximo. É isso que eles querem. Agora, isso não começou recentemente. E precisa ser universal, não é? E porque precisa ser universal, precisa cruzar fronteiras. Muitos anos atrás, eles começaram o que foi chamado de parques nacionais transfronteiriços. Este foi o primeiro passo em se quebrar as barreiras entre as nações, ao estender os parques nacionais por entre as fronteiras. Então, mais de um país se torna responsável por manter aquele pedaço de recurso natural. Agora, a ideia dessas pessoas é arrebanhar as pessoas em megacidades, que na verdade serão centros de controle, e expandir essas áreas nacionais sem o impacto da população humana. Você sabe, para o bem do meio ambiente, que é aí que a agenda climática passa a atuar. O objetivo principal da agenda ambiental vai além da expansão de áreas naturais e áreas nacionais. Mas eles pretendem desapropriar as pessoas que agora ocupam esses espaços, a fim de arrebanhá-las nas cidades. Você não acha interessante que, no mundo, existam megacidades que foram construídas e, no entanto, estão desocupadas? Veja essa cidade na China, por exemplo. Elas, com certeza, não foram construídas sem razão alguma. Deve haver uma agenda por trás. E uma vez que essas cidades são totalmente operacionais, eu não acho que o plano deles é começar a ocupá-las apenas daqui a 1 milênio ou 100 anos. Isso é algo que parece iminente. E até mesmo no Ocidente, eles já criaram essas cidades de controle, nas quais as leis são aplicadas de uma maneira muito mais restrita. Quando pesquisamos na internet a respeito delas, vemos que elas são bastante espalhadas. Elas funcionarão como ímãs para os quais as pessoas serão atraídas, ou melhor, levadas, a fim de criar este novo ambiente, esse lugar de satisfação em que você terá o seu lugarzinho para morar, mas que você não terá nenhum controle e nem liberdade em termos de suas habilidades ou objetivos. E geralmente a essas condições existem pré-condições anexadas. Eles te darão a tua renda, a tua habitação, também te darão a possibilidade de emprego em uma posição que eles consideram adequada para o bem de todos. Mas o que acontece quando o indivíduo continua com a liberdade de consciência, a habilidade de pensar por conta própria, de escolher? O que acontecerá com um indivíduo desse tipo se tentarmos prever? Olhando mais adiante um pouco, vemos a eliminação de muitos dessas propriedade privada, as liberdades civis e a substituição desses direitos básicos pela noção de bem comum. E o que vai acontecer com o indivíduo que se levantar contra isso, contra a estrutura do bem comum da comunidade? Ele deverá ir para o campo de reeducação, que alguns preferem chamar de campo de concentração.
E sempre que falamos desses assuntos, as pessoas gritam: conspiração, conspiração. Mas dê uma olhada para ver quantos desses campos já foram construídos por causa do Covid-19. Essas instituições já existem há um bom tempo. Tem havido uma preparação por trás da cortina em relação a essas coisas que não tem precedentes na história humana. Todos os continentes possuem esses campos. E eles não foram construídos apenas para ser, digamos, monumentos. Eles foram construídos para serem usados. E já estão conversando sobre isso em termos da vacina e que as pessoas precisam ser realocadas para esses lugares. Isso no caso delas não cooperarem de acordo com as leis que foram criadas. Mas não há um melhor exemplo disso, sem precisar conspiração, mas ver o que está acontecendo nos 2 últimos anos na China continental para a população muçulmana dos uigures. Esse grupo de pessoas, Walter, tem sido colocado naquilo que você descreveu, campos de reeducação. Pessoas foram colocadas com toda a família. Normalmente os homens são retirados da família. E uma pessoa escolhida pelo Estado ficará com a esposa do homem que está preso, para ter certeza que ela está sendo reeducada nesse período, enquanto o marido está em um campo de trabalho forçado. Eles também têm um sistema de crédito social que determinará a liberdade do indivíduo de se movimentar dentro da cultura. Isso tudo parece uma distopia, mas já está em funcionamento em uma das maiores e mais populosas economias do mundo. E alguns argumentam que o principal líder emergente em muitas áreas relacionadas ao status global, incluindo o estabelecimento de pactos com outros países, tirando os Estados Unidos como Rússia, Índia e outras nações individuais, para suplantar, na tentativa de suplantar os Estados Unidos como um poder global. Eu acho que não seria muito inteligente para pessoas considerarem essas coisas como impossíveis, quando temos exemplos reais dessas coisas que estão acontecendo agora no mundo. Mas alguns poderão dizer, bem, isso acontece na China, nunca vai se expandir para o resto do mundo, como as nações do primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha. Mas eu diria, veja, o que a Covid fez. Levou muitas dessas táticas que estão sendo usadas na China, tudo, desde o uso das máscaras, a restrição de locomoção, até o monitoramento das comunicações e das locomoções. Você não vai dizer que essas coisas são semelhantes ao que a China tem feito e sido admirada no passado? Com certeza. Eles só precisam das circunstâncias corretas para implementar aquilo que costumava ser visto de maneira negativa no passado. De repente, todos estarão na mesma página. More você no Oriente ou mesmo no Ocidente, isso tudo é orquestrado. Não é coincidência. É interessante que você falou sobre a necessidade das circunstâncias corretas. E repetidamente, durante os 2 últimos episódios, nós vimos muitas vezes que esses indivíduos que lideram essas organizações reconhecem nessa crise de saúde pública uma grande oportunidade. E eles não estão temerosos de demonstrar que eles acham que esta é uma grande oportunidade de criar mudanças rápidas e drásticas em sociedades que já foram estáveis e normais. E falamos sobre a China e seus elementos que podem se expandir por todo o mundo. Já vimos, por meio das restrições da Covid-19, que a abordagem chinesa já tem sido implementada em diferentes sociedades, coisas que nunca fizemos. Neste sentido, nós tivemos algo aqui no Canadá que toma esse aspecto educacional, esses campos que você estava falando, para um outro nível. Porque você está certo, Walter. As pessoas dirão que estamos indo no caminho errado, indo por caminhos tortuosos. Mas este não é o caso. Recentemente vimos nos sites do governo canadense algumas considerações que mostram que esse é um ponto considerado, que campos de isolamento relacionados à crise de saúde pública será algo real. E eu quero colocar aqui para nossa audiência um vídeo que vem lá do governo canadense
dentro da estrutura parlamentar onde eles estavam debatendo esse ponto. Vamos escutar. A próxima pergunta do membro de Lanark, Frontenac Kingston. Obrigado, orador. Minha pergunta é para o primeiro-ministro. Em minha pergunta suplementar de ontem, perguntei a este governo se o povo de Ontário deveria se preparar para os campos de internação. Em setembro, o governo federal lançou uma convocação à manifestação de interesse para que empreiteiros forneçam, providenciem e administrem campos de isolamento de quarentena em todas as províncias e territórios do Canadá. Estes campos de isolamento, entretanto, não estão limitados a pessoas com Covid, mas fornece uma ampla possibilidade para muitas pessoas serem detidas. Certamente este governo está ciente das intenções de construir estes campos de isolamento de costa a costa. E minha pergunta ao primeiro-ministro é: quantos desses campos serão construídos? E quantas pessoas este governo espera deter? Líder do governo. Obrigado, senhor orador. É bem verdade que quando as pessoas deixam o país e voltam, a província sugere cooperação com o governo federal. Estamos sugerindo que as pessoas se isolem, o que tem sido uma prática muito bem sucedida, não só aqui na província de Ontário, mas em todo o Canadá. E é claro que redobraremos nossos esforços para garantir que as pessoas da província de Ontário permaneçam seguras, senhor orador. Se o membro está se referindo ao fato de que uma das políticas de saúde pública é que, quando você retorna de uma jurisdição fora da província de Ontário ou de outro país que você isola-se por 2 semanas, eu sugeriria que essa tem sido uma política muito boa. Na verdade, esta casa tem feito a mesma coisa desde que voltamos. Estamos trabalhando em coortes para garantir que a Assembleia Legislativa possa continuar a funcionar. Temos 2 coortes operando oficialmente. É por isso que os membros foram mantidos fora dessa corte, porque queremos que eles possam participar do debate e continuemos a fazer tudo ao nosso alcance e garantir que esta casa continue e que o povo de Ontário e do Canadá sejam mantidas a salvo. Pergunta suplementar. Sua vez novamente. Obrigado, Premier. Aqui está a RFP. E a RFP usa a linguagem clara para expressar que esses acampamentos podem ser usados para um amplo universo de pessoas, não se limitando aos viajantes. Na verdade, nem sequer menciona viajantes internacionais. É apenas uma ampla gama de pessoas. E eu enviarei a cópia da RFP depois. Portanto, seu governo deve estar em negociações e ciente desses planos para potencialmente deter e isolar cidadãos e residentes de nosso país e nossa província. Portanto, orador, para o primeiro-ministro, onde esses acampamentos serão construídos? Quantas pessoas serão detidas? E por que motivos as pessoas poderão ser mantidas nestes acampamentos de isolamento? E eu gostaria de ter do primeiro-ministro garantias ao povo de... É isso, pessoal. Esse é o debate. Você tem um membro do parlamento que está preocupado, solicitando informação, e nós gostaríamos de trazer para todos que estão escutando, acesse a nossa página no YouTube e acesse o link, e você obterá mais informações sobre o que esse homem estava falando. Mas, Mackenzie, a gente encontra essa informação, e o que eu acho estranho, antes de a gente entrar nessas imagens, para mostrar o que esse membro do parlamento estava falando. Ele faz uma pergunta: por que existe esse pedido de informação ou pedido de proposta neste site do governo? E você percebe que existe um completo desprezo da pergunta. E a pessoa que responde essa pergunta começa a discursar sobre como pessoas que estão voltando de outras províncias ou de fora do país precisam ir para casa para ficar de quarentena, quando a pergunta era claramente sobre o porquê existe esse pedido de uma licitação para construir locais de isolamento por todo o país. A pergunta não foi apenas não respondida, mas foi ignorada. Quando mais informação foi adicionada e mais informação solicitada, eles simplesmente cortaram o microfone e não tem resposta dada. Vamos dar uma olhada no que você encontrou quando você pesquisou a respeito disso. Isso é muito interessante porque
Tudo o que você precisa fazer é acessar o site Compre e Venda do Canadá. É um site do governo. E isso aqui é sobre locais de isolamento. Agora, o interessante é que eles tiraram isso aqui do ar. Foi retirado do site. Mas nós temos aqui alguns prints de tela e poderemos ver mais alguns detalhes. Então, em alguns dos detalhes aqui, se lermos aqui, bem no meio, o governo do Canadá está cogitando fazer uso de um serviço terceirizado para os locais de confinamento federais, que serão utilizados para abrigar e cuidar de pessoas no âmbito da saúde, assim como outras demandas do governo associadas à resposta ao Covid-19. O governo está aguardando um posicionamento dos serviços terceirizados e estudar as opções no que tange à operação dos serviços associados a estes locais. O propósito deste requerimento por informações é obter um feedback de provedores de serviço em potencial, para assim desenvolver uma estratégia para a futura administração desses locais. Então, neste texto, vemos claramente que esses locais não se reservam apenas para tratar de pessoas com Covid, mas também poderia ser usado para outros propósitos. Isso, portanto, é bastante real e não vamos ler tudo agora, mas fica claro que é algo real. Estava lá no site do governo do Canadá. Portanto, isto não pode ser rechaçado como conjectura ou algo que foi simplesmente inventado, mas é algo que consta nos documentos. E a linguagem que me preocupa, eu gostaria do teu comentário, Walter, como alguém que já viu muitos documentos vindos de lugares diferentes, inclusive de dentro do governo. Quando nós vemos essas medidas abrangentes em uma linguagem muito ampla, eu já trabalhei com contratos por muito tempo e eu percebo quando eu vejo para a saúde pública e para outros requerimentos federais relacionados. Isso pode incluir qualquer coisa que o governo queira requerir, como uma resposta à pandemia do Covid-19. Pode ser considerada como legítima para o uso desses campos de isolamento. Estou olhando de forma correta? Reeducação. É disso que se trata. Ou você se adequa a essa nova realidade, esse novo recomeço criado por eles, a essa nova realidade, ou você é isolado. Eles utilizarão incentivos, muitas pessoas terão suas dívidas perdoadas, caso se conformem a essa nova diretriz. Elas não serão donas de nada, mas pelo menos serão felizes, não é? Elas vão se conformar. Agora, eu acho interessante que eles falam sobre construir essas coisas, mas na verdade, se você pesquisar um pouco na história, você verá que já estão construídos. Bem, isso deve trazer conforto para todos nesse ponto do jogo, onde literalmente, semanalmente, parece que as coisas estão mudando para pior, não melhor. Bem, mas isso nos leva para o final do nosso episódio. Esperamos que você que está assistindo, nos escutando, tenha tido a oportunidade de aprender algo referente ao grande reinício, tenham tido a chance de compreender quem está por trás disso e por quê, de ver o componente espiritual, que é muito real, que está operando por trás de tudo e está presente nessas organizações. E compreender os mecanismos sociais que estão conectados com o que está acontecendo e por que esse grande reinício pode ser algo relacionado com cada um de nós individualmente. Como sempre fazemos isso para informar e educar, não para promover o pânico ou o medo. Aliás, em breve falaremos sobre o que você e sua família podem fazer para se preparar e ter a esperança que algo melhor está vindo no futuro. Walter e Mackenzie, admiramos a profundidade com que vocês trataram esses temas importantes. Obrigado. 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 Esperamos vocês no próximo episódio. Em breve estaremos olhando na próxima fase desse plano, que inclui algo chamado a economia de Francesco e outras coisas relacionadas a essas questões.
Obrigado por estar conosco. Até mais.